Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a reforma da renda do governo Lula, que conforme as informações estão sendo mais divulgadas, conforme a gente vai se aprofundando nesse projeto, a gente percebe que esse é um projeto extremamente preocupante para o nosso país. Por quê? Porque essa medida já está espantando tanto os investidores nacionais, que gostariam de investir mais no Brasil, quanto também os investidores internacionais, que já precificaram essa medida, já estão tirando o dinheiro do Brasil e, obviamente, isso já está gerando hoje uma série de consequências negativas para a nossa economia. E eu sei que tem muita gente que vai chegar aqui e vai dizer: ah, Josué, mas cara, eu concordo com essa medida porque vai isentar as pessoas que ganham até R$5.000 de pagar o imposto de renda. Eu também concordo com isso. Eu acredito que o governo não tinha que cobrar imposto das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, que ganham menos nesse país. Quanto menos Estado, quanto menos governo, cara, quanto menos imposto, melhor. Eu não sou um estadista. Porém, essa medida está fazendo com que o governo Lula faça a seguinte manobra. Bom, deixando de arrecadar no imposto de renda de quem ganha R$5.000, o Lula está mirando em um outro mercado para cobrir esse rombo, porque eles não querem deixar de arrecadar. E o Lula está mirando as empresas, os investidores principalmente. E a partir das informações que você vai ter acesso no nosso conteúdo de hoje, você vai entender os desdobramentos desse projeto e como que isso impacta diretamente no nosso bolso. Mas deixa eu te explicar logo aqui no início como é que funciona isso, para você já de cara entender do que se trata tudo isso. O governo Lula anunciou que vai taxar em 10% o dividendo das empresas, tanto nacionais quanto das multinacionais, que enviam seu dividendo para fora do Brasil. Ou seja, essas empresas montam sua base aqui no Brasil, contrata mão de obra, faz contratação de pessoas para fazer o trabalho, contrata vários serviços, paga os seus impostos e quando tem lucro, esse lucro ele é dividido entre os acionistas, estando esses acionistas aqui no Brasil ou fora do Brasil. O governo Lula quer taxar em 10%. Isso está gerando uma grande apreensão no mercado. Por quê? Porque os investidores estrangeiros, principalmente, estão repensando se vale a pena ou não investir e continuar as suas operações no Brasil. E os reflexos disso já estão aparecendo nos indicadores, porque o fluxo cambial já está negativo em mais de 10 bilhões de dólares apenas em 2025. Ou seja, o dinheiro está indo para fora do Brasil, o dinheiro está saindo do Brasil. E se os investidores, principalmente internacionais, decidirem pular fora do barco, pular fora do Brasil, meu amigo, aí a gente vai ver esse impacto diretamente na nossa economia, impactando o crescimento do nosso país, impactando os empregos, impactando a inflação, o preço dos produtos, o preço do dólar. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, não sai no meio do conteúdo, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, já deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que essa medida de taxar os dividendos vai trazer mais benefícios ou problemas para o Brasil, hein? Deixa a sua participação aqui nos comentários para dar corpo para a nossa conversa. Bom, vamos começar com essa matéria que saiu na CNN no dia de hoje. O imposto de renda de 10% sobre dividendos ao exterior valerá para as empresas, diz o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, o Marcos Pinto, que a CNN, o Marcos Pinto reconhece que essa medida deve reduzir o envio de lucros por multinacionais instaladas no Brasil. E sim, muitas delas podem até repensar se vale a pena ou não continuar as suas operações aqui no Brasil. Quem é que vai querer trabalhar no Brasil com umas condições como essa? Depois de fazer todo o trabalho, vender o seu produto ou serviço, pagar todos os impostos, pagar a folha salarial, pagar a sua estrutura, sobra ali um lucro no final da conta e o governo ainda quer taxar também esse lucro que sobra depois de uma tributação. Os especialistas já estão encarando isso como uma bitributação. E essa é uma estratégia que desestimula o empreendedorismo no Brasil. A cada dia que passa, o Estado ele só cresce enquanto as empresas estão perdendo cada vez mais espaço aqui no nosso país. E a gente fica cada vez mais à mercê do governo resolver os problemas da sociedade do que a sociedade resolver os problemas da própria sociedade. Não só com essa medida aqui, como também a taxa de juros nas alturas, que desestimula também o empreendedorismo, ou seja, é o Brasil voltando novamente naquela configuração de ser o maior exportador de commodities e de juros
do mundo. Bom, essa medida, segundo aqui a matéria, já diz que a medida vai impactar diretamente as multinacionais com operação no Brasil, especialmente aquelas que repassam lucros para as suas matrizes no exterior. Olha o que disse o Marcos, o secretário da Reforma, abre aspas, a medida para o não residente, ou seja, para o estrangeiro, se aplica tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Houve preocupação no momento que a medida foi lançada de alguns setores de que isso poderia inibir o investimento, mas a gente, no caso, o governo, não tem essa preocupação. O secretário reconhece que há alguns economistas que têm preocupação de que essa cobrança de 10% possa gerar retração do investimento de multinacionais ou de investimentos institucionais na Bolsa de Valores. Já a equipe econômica do governo não acredita nesse impacto negativo. E eu, como economista, eu acredito que essa medida, sim, ela vai retrair os investimentos estrangeiros aqui no nosso país. Não tem para onde correr. E eu vou te mostrar como isso aqui já está impactando na nossa economia com números, com dados, daqui a pouquinho. E por que o governo está tomando essa medida, nessa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo? Diz que o governo quer taxar os sócios de empresas para cobrir a isenção do imposto de renda. Isso aqui já não é novidade para ninguém. Isso aqui é a bala de prata, inclusive, do governo Lula para tentar limpar a sua popularidade, a sua aprovação, que tem despencado, tem derretido nas últimas pesquisas. Ou seja, o Lula está tentando ficar bem na foto com essa medida, só que isso vai gerar um rombo na receita do governo e ele tem que buscar essa receita em outro lugar. Eles estão mirando nas empresas. Só que, mirando nas empresas, isso impacta a nossa sociedade, a nossa economia como um todo. É como se você estivesse num lugar muito frio e você está dormindo e tem uma coxa, né? Uma coberta, um cobertor pequenininho. Ou você cobre a cabeça e deixa seus pés de fora, ou então você cobre seus pés a parte de baixo e deixa sua cabeça e seu tronco de fora. Ou seja, isso não resolve nenhum problema, isso ainda precisa passar no Congresso, provavelmente isso não vai passar no Congresso, e isso gera um capital político para o Lula utilizar lá na campanha eleitoral de 2026, que ele vai dizer, olha só, tá vendo? A gente tentou resolver o problema do Brasil, tentou isentar as pessoas que ganham até R$5.000 do imposto de renda, mas o Congresso não aceitou. E aí ele vai montar toda uma narrativa em cima disso. E essa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo, inclusive uma matéria muito bem escrita, uma matéria completa. E falando em Gazeta do Povo, eu tenho um recado importante da Gazeta para você. Bom, você já deve ter reparado que a grande mídia sempre arruma um jeitinho para ficar passando pano para o governo, não é verdade? Não é por acaso. Muitos veículos acabam sendo financiados por quem deveria estar sendo fiscalizado. E quando esse dinheiro vem do governo, cara, infelizmente, muitas das vezes a verdade acaba ficando, em segundo plano. Mas ainda bem que existe jornalismo ainda independente no Brasil, como a Gazeta do Povo, que é uma fonte confiável, porque é um jornal financiado pelos seus assinantes, sem amarras com os governos. São informações sem distorções, sem ideologias por trás e, principalmente, sem narrativas para tentar te enganar. E nesse mês do consumidor, você pode ter acesso ilimitado ao jornalismo da Gazeta do Povo por um valor que com certeza cabe no seu bolso, que é quase como um valor simbólico. Deixa eu te explicar. Por apenas R$10 por mês, até o final do ano, você garante a sua assinatura. É isso mesmo, cara. Apenas 3 moedinhas de 10 centavos. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. 3 moedinhas de 10 centavos por dia. É um cafezinho, nem um cafezinho, né? Qual é o café que é 30 centavos? Não tem. Ainda mais o café de hoje aqui no Brasil. 30 centavos por dia você garante a sua assinatura na Gazeta do Povo para você ter acesso a notícias confiáveis e análises que vão fazer diferença aí, ó, no seu conhecimento. Como é que eu faço para assinar a Gazeta do Povo e apoiar essa causa, Josué? gazetadopovo.com.br/Josué. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, ou então você pode escanear o QR Code aqui, ó, e você vai para a página da Gazeta do Povo e você vai fazer a sua assinatura por lá e apoiar o jornalismo independente que faz diferença no nosso país. Vai lá, gazetadopovo.com.br/Josué e garanta a sua assinatura. Bom, eu não te falei que essa medida do governo já estava impactando na nossa economia? Olha essa matéria que saiu aqui na Infomoney. O Brasil tem fluxo cambial negativo de 3,1 bilhões de dólares até 14 de março, diz o Banco Central, ou seja, do dia 1º de março até o dia 14 de março, os gringos, os estrangeiros, tiraram seu dinheiro aqui do Brasil. Quanto? Um volume de 3 bilhões de dólares apenas
em março. E o Banco Central também informou que o fluxo cambial total de 2025 até 14 de março é negativo em 10,6 bilhões de dólares. Isso apenas em 2025. Ah, José, isso aqui é muito ou é pouco? Isso aqui é muita grana saindo do Brasil. 10 bilhões de dólares apenas nos 3 primeiros meses. E olha que nem finalizamos março ainda. Você quer fazer uma comparação? Então vou te trazer os dados de 2024, que foi recorde de saída de dólares do Brasil. Então guarda esse número aqui, ó, 10 bilhões de dólares. Apenas agora em 2025. Agora, como é que foi em 2024? Em 2024 aconteceu isso aqui, meu amigo. O Brasil tem fluxo cambial negativo de 15,9 bilhões de dólares em 2024, a terceira maior saída de dólares de capital estrangeiro desde 2008. 15 bilhões de dólares em 2024 inteiro. Em apenas 45 dias de 2025 já saiu mais de 10 bilhões de dólares. Ou seja, o gringo tá tirando o dinheiro do Brasil, ninguém confia mais no Brasil, afinal de contas, a gente tem uma turma aí que toca o Brasil, que não tem nenhum tipo de planejamento, não pensa no futuro, não pensa em resolver os problemas, só pensa em campanha eleitoral, só pensa em se perpetuarem no poder. Quem é que paga a conta disso tudo? É a economia brasileira, somos nós e principalmente os mais pobres, que sentem os reflexos disso tudo aqui, ó, diretamente no bolso quando vai no supermercado comprar um cafezinho, enquanto o Lula promete picanha, não tá dando nem para comprar ovo aqui no nosso país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, que eu quero saber o que você acha disso tudo, se isso aqui é positivo para a nossa economia, se é negativo. Eu já trouxe aqui algumas informações, então agora você já tem aí pelo menos lastro, tem informação suficiente para você opinar. É extremamente importante também você me ajudar compartilhando esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver sendo explanado no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso, meu amigo. Então, se você acha que essa é uma matéria importante para que mais pessoas tenham acesso a essa matéria, então faz o seguinte, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa. Assim você me ajuda a propagar e levar essa mensagem para cada vez mais brasileiros. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.